O que você está prestes a ouvir tem o poder de transformar completamente a maneira como você se relaciona com Deus logo nas primeiras horas do dia. Se você já se perguntou por que suas orações não são atendidas, por que parece que o céu está em silêncio mesmo quando você ora todos os dias, então pare tudo agora e preste atenção. Este vídeo revela uma verdade que ninguém te contou. Há uma forma de orar logo ao despertar que, em vez de abrir os céus, fecha todas as portas espirituais. Neste vídeo, você vai entender por que Deus não responde certas orações feitas pela manhã e como uma mudança simples pode liberar respostas imediatas na sua vida. Essa mensagem é urgente. Cada frase foi construída com propósito. Nada aqui é por acaso. Deus quer falar com você através de cada palavra deste conteúdo. Assista até o final, porque cada parte desse vídeo é essencial para você compreender o que está travando a sua vida de oração. Comente aqui embaixo a sua opinião. Eu quero saber o que Deus falou com você através desta palavra. Se inscreva agora no canal, deixe o seu like e ative o sininho na opção todas, para não perder nenhuma mensagem como essa. E não guarde isso só para você. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares, porque alguém muito próximo de você pode estar orando da forma errada e nem sabe. Esta é a hora. Ouça até o fim. Deus tem algo para te dizer. Ao abrir os olhos pela manhã, muitos acreditam estar a cumprir um dever espiritual apenas por repetir palavras desconectadas. Pensam que basta balbuciar frases prontas, decoradas mecanicamente, para que o céu se mova. Mas a verdade é dura. Não é qualquer oração que toca o coração de Deus. Quando os lábios falam o que o Espírito não sente, o céu permanece em silêncio. A oração vazia não sobe. A petição sem fé não é ouvida. E quem ora com pressa, por obrigação, apenas cumpre um ritual sem sentido. Deus não se impressiona com longos discursos ditos por convenção. Ele não responde a quem fala com frieza ou desatenção. A oração matinal não é uma fórmula mágica, nem uma obrigação imposta. É um encontro sagrado, íntimo, entre o Criador e a criatura. É quando se abre o coração sem reservas, quando se confessa fraquezas, quando se busca orientação verdadeira. Mas, infelizmente, muitos transformaram esse momento num hábito automático, numa rotina que não move o sobrenatural. Acordar e repetir frases vazias não é orar, é recitar. E Deus não responde recitações. Ele ouve quebrantamento, ele responde clamor sincero. O som da oração precisa carregar verdade, arrependimento, entrega, fé. Quando não há intensidade espiritual, não há resposta. O erro não está em pedir, mas em pedir sem alma. O erro não está em buscar, mas em buscar de forma mecânica. Deus deseja ser procurado com fervor, com reverência, com temor genuíno. Quantos começam o dia orando como quem envia uma mensagem de texto genérica, sem emoção, sem foco, sem adoração? Pedem proteção, mas não reconhecem a grandeza daquele que protege. Suplicam bênçãos, mas não agradecem pelo ar que respiram. Deus não é um assistente pessoal que cumpre ordens logo ao amanhecer. Ele é o Senhor dos exércitos e exige reverência. Não adianta levantar cedo e falar com Ele como quem fala com um estranho. Há orações que Deus rejeita, palavras vazias, palavras decoradas, palavras ditas sem intenção. O céu não responde a quem ora com a mente dispersa. Muitos dobram os joelhos, mas mantêm o coração em pé, cheio de orgulho, cheio de pressa, cheio de distração. E assim oram, mas não são ouvidos. Clamam, mas não são atendidos. Não por falta de misericórdia divina, mas por falta de sinceridade humana. Logo cedo, o inimigo tenta ocupar os pensamentos. Insere preocupações,
pressa, ansiedade, e muitos, ao invés de lutarem contra isso, oram em meio ao caos mental. Começam a falar com Deus, mas já pensando nas tarefas, nos compromissos, nos problemas. Essa oração não rompe o teto. Deus não quer restos de atenção, Ele quer exclusividade. E enquanto você insistir em orar sem se entregar por completo, a resposta continuará distante. Não adianta falar alto se o coração está mudo. Deus ouve o que vem da alma, não o que sai apenas da boca. Quando a oração se torna um costume vazio, perde a essência. É preciso rasgar o coração logo ao amanhecer. É preciso abrir mão da pressa, do orgulho, da distração. A oração da manhã deve ser um altar construído com sinceridade e não uma formalidade religiosa. O Senhor sonda corações, não escuta palavras ocas. Com frequência, muitos acordam acreditando que apenas o ato de orar é suficiente para tocar os céus. No entanto, a forma como se ora pode abrir ou fechar portas espirituais. A primeira coisa que sai da sua boca ao acordar revela onde está o seu coração. Quando se começa o dia reclamando, murmurando ou pedindo de maneira egoísta, já se contamina o ambiente espiritual. Deus não é movido por reclamações, mas por gratidão. A oração matinal precisa ser cheia de reverência e não de exigências. Quem ora com arrogância logo cedo, fecha os ouvidos celestiais antes mesmo de pedir. A oração feita ao acordar é uma arma poderosa, mas somente se for usada com pureza de intenção. Muitos a utilizam como rotina, sem peso espiritual. Apenas repetem frases vazias, sem nenhuma entrega real. Esse tipo de oração não toca os céus. Não se trata de gritar ou sussurrar, mas de abrir a alma com verdade. Quando se ora da maneira errada, cedo ou tarde, a fé esfria. E o que antes era um momento de comunhão, se transforma num ato mecânico. Deus não se impressiona com repetições. Ele se move diante da sinceridade. É a profundidade do espírito que atrai sua presença. Ao amanhecer, há um campo de batalha invisível sendo travado. O inimigo sabe que a oração da manhã tem o poder de abençoar o resto do dia. Por isso, ele tenta distrair, enfraquecer, fazer com que a pessoa ore de qualquer jeito. Muitos não percebem que estão sendo vencidos logo nas primeiras horas. E o pior, acreditam que estão bem porque oraram. Mas a oração que Deus ouve é aquela feita com fé, quebrantamento, humildade e foco. Orar sem atenção é como tentar acender uma lâmpada sem energia. Nada acontece. O ambiente espiritual só muda quando a voz interior fala mais alto do que o som exterior. O coração precisa estar inclinado ao Senhor. Quem começa o dia pedindo coisas sem antes render graças já está a falhar. Deus é Pai, mas também é Rei. Ele deseja ser adorado antes de ser solicitado. A verdadeira oração começa com reconhecimento, com adoração, com exaltação. Aquele que apenas pede e nunca louva revela um relacionamento desequilibrado. E o céu não se abre para relações desequilibradas. A oração eficaz começa com reverência. E sem ela, por mais bonita que seja a linguagem, nada muda. O erro de muitos é tratar Deus como um fornecedor e não como o Senhor da própria existência. A pressa é inimiga da verdadeira oração. Quando alguém ora com os olhos no relógio, demonstra que Deus não é prioridade. E aquilo que não é prioridade na tua vida não se manifesta com poder. O início do dia deve ser separado para o Altíssimo. É nesse instante que decisões são entregues, caminhos são traçados e portas se abrem. Quem ora apressadamente, sem alma, perde essa oportunidade. Muitos dizem, não tenho tempo. Mas tempo é uma questão de escolha. Quem decide colocar Deus primeiro, colhe resultados sobrenaturais. Quem ora por obrigação, não encontra transformação. Há orações que não são respondidas porque são feitas com motivações erradas.
Logo ao acordar, é necessário sondar o próprio coração, perguntar-se: por que estou orando? É por alívio, por bênçãos, por medo ou por gratidão? Deus conhece cada intenção. Se a oração é feita apenas por interesse, sem amor, sem devoção, torna-se inútil. Deus não responde a manipulações. Ele busca verdadeiros adoradores. A oração da manhã precisa ser uma declaração de fé e entrega, não uma tentativa de negociação. Quem tenta barganhar com o Senhor demonstra que ainda não o conhece de verdade. A forma como se começa o dia define muito do que será colhido ao longo dele. Se a primeira atitude for orar com um coração puro, em espírito e verdade, os céus se moverão. Mas se a oração for feita por fazer, apenas para se livrar da culpa, nada mudará. O erro de muitos é acreditar que qualquer palavra dirigida a Deus é suficiente. Mas o Senhor não é qualquer um. Ele é o Criador, o Eterno, o Santo, e exige santidade na abordagem. Ele deseja relacionamento, não formalidades. Ao acordar, não fale por falar. Fale com Ele como quem crê, como quem ama, como quem depende. O hábito de orar pode se tornar um peso quando não há entendimento. Muitos oram porque foram ensinados a orar, mas nunca aprenderam o que significa realmente conversar com Deus. A oração é uma ponte entre o natural e o sobrenatural. É uma conexão que só se ativa com verdade. Ao despertar, é preciso lembrar quem é Deus e quem somos diante dele. Aquele que ora com humildade alcança respostas. Aquele que ora com soberba permanece no mesmo lugar. A forma importa. O coração, por trás das palavras, é o que define se o céu se abre ou permanece em silêncio. E há ainda os que acordam e começam a orar reclamando. Falam de dor, falam de problemas, falam de pessoas, mas não falam com Deus. Apenas desabafam para si mesmos. Deus ouve quem fala com Ele, não quem apenas extravasa sentimentos sem fé. A oração matinal precisa ser dirigida com propósito. Deve começar com adoração, avançar com confiança, terminar com entrega. Não é terapia emocional, é comunicação com o Todo-Poderoso. E muitos falham porque confundem oração com desabafo. A oração verdadeira exige foco no alto, não nas feridas. O silêncio de Deus, muitas vezes, é resultado direto da forma como nos aproximamos dele. Não é que ele não ouça, é que ele não se compromete com palavras vazias. Muitos dizem, tenho orado, mas nada acontece. A questão não é a quantidade, mas a qualidade. Não é quantas vezes você ora, mas como você ora. Uma única oração feita com temor e sinceridade tem mais valor do que 1000 feitas por costume. Deus não é surdo, mas também não é movido por teatralidade. Ele busca verdade. E se o teu coração não estiver alinhado ao que teus lábios dizem, ele permanece em silêncio. Acordar e entrar imediatamente no modo repetição é um erro fatal. Palavras sem direção, sem intenção, apenas ocupam espaço. A oração precisa ser uma flecha lançada ao trono com precisão. Quando o coração está em confusão, a oração sai distorcida. Por isso, é preciso se aquietar antes de falar com Deus. É necessário reconhecer quem está diante de ti. Ele não é um espectador passivo. Ele é o Rei do universo. E quem fala com o Rei precisa saber o peso de cada palavra. Não é gritar para ser ouvido, é se humilhar para ser atendido. Deus jamais rejeitará uma oração sincera. Mas ele rejeita a arrogância camuflada em palavras doces. Quantos se acham merecedores de respostas como se Deus estivesse em dívida com eles? Acordam exigindo, cobrando, questionando, não agradecem, não adoram, apenas exigem, e o céu permanece calado, porque Deus responde quebrantamento e não prepotência. Se a primeira coisa que se diz ao despertar não for louvor, então algo está errado. O princípio da oração
é reconhecer que Ele é digno. A alma que compreende isso experimenta a presença divina todos os dias. A oração feita com fé abre caminhos, mas a oração feita com dúvida constrói muros. Ao acordar, muitos já duvidam antes mesmo de orar. Pensam, será que Deus vai me ouvir hoje? E essa dúvida contamina tudo. A fé precisa ser o alicerce da oração. Sem fé é impossível agradar a Deus. E sem agradar a Deus, não há manifestação sobrenatural. Acordar com fé é declarar: hoje Deus vai agir. Mas quando se ora com medo, com insegurança, com incredulidade, o céu não se move, porque Ele responde àqueles que confiam plenamente em seu poder. A oração da manhã precisa ter direção. Muitos falam, mas não sabem o que estão dizendo. Suas palavras são desconexas. Suas petições são genéricas. Seus pensamentos estão longe. O coração está em um lugar, a mente em outro e a boca em outro ainda. Como pode Deus agir se não há unidade no ser? Orar é alinhar corpo, alma e espírito diante do trono. É parar tudo para se apresentar ao Pai com reverência. Não se ora enquanto se pensa em contas, tarefas, compromissos. A oração exige entrega total. Ou você está com Deus, ou está distraído, e Deus não compartilha sua atenção com nada. Logo ao despertar, o espírito está sensível. É nesse momento que o inimigo também tenta lançar setas. Pensamentos negativos, lembranças ruins, preocupações surgem como flechas. Se a primeira oração do dia for contaminada por esses pensamentos, ela perde força. É preciso blindar a mente com louvor antes de abrir a boca, colocar a alma em postura de adoração e então, sim, começar a falar com o Altíssimo. Do contrário, a oração não passa do teto. Muitos não percebem, mas já começam o dia derrotados por orarem da forma errada e ainda culpam Deus pelo silêncio. A oração precisa ter começo, meio e fim. Muitos começam falando, mas não concluem. Saem no meio da oração, se distraem, se perdem em devaneios. Deus não é um interlocutor qualquer. Ele merece atenção. Se você não consegue orar 5 minutos com foco, algo está muito errado. E não, o problema não é o tempo, é o coração. É a falta de consciência sobre com quem se está falando. Acordar e oferecer a Deus o melhor tempo do dia é uma honra. Mas quando a oração é feita às pressas, de forma displicente, revela-se o que realmente importa para a pessoa. Quem ora da forma errada ao acordar, muitas vezes nem percebe. Acredita que está a cumprir uma obrigação e isso já basta. Mas Deus não procura religiosos, Ele procura íntimos, e a intimidade exige esforço, verdade, constância e devoção. Não se constrói relacionamento com frases decoradas, constrói-se com palavras vindas do profundo. A oração eficaz é como um perfume, sobe ao céu e agrada ao Pai. Mas a oração vazia é como fumaça, se dissipa e desaparece sem deixar rastro. A escolha está em cada um: orar para cumprir um ritual ou orar para viver uma transformação. O maior erro é transformar a oração da manhã numa lista de pedidos. Muitos acordam e já começam a pedir, 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 mas não dizem bom dia ao Pai. Não agradecem pela noite, não reconhecem a proteção, não adoram pela vida. Começam o dia como clientes num balcão espiritual e se esquecem que Deus não é servo, é Senhor. Ele deseja ser amado, reverenciado, glorificado. Quando a oração matinal começa com petições egoístas, revela-se o centro do coração. E enquanto o eu for o centro, Deus não responderá, porque Ele só age onde reina. A oração dita ao acordar define o tom espiritual do restante do dia. Se é feita com fervor, o dia se torna um campo fértil para milagres.
Mas se é realizada com frieza, o dia corre o risco de ser vencido pela escuridão. O início da jornada precisa ser entregue a Deus com todo o coração. A alma deve despertar primeiro que os lábios. E quando a alma está adormecida, nenhuma palavra proferida tem poder. Muitos oram com a boca, mas o coração continua fechado. E o céu só responde corações que se abrem sem reservas, sem máscaras, sem pressa. Existem orações que se tornam um insulto ao sagrado. São aquelas feitas por obrigação, com o pensamento em outro lugar. Deus não quer quantidade de palavras. Ele quer profundidade de sentimento. A linguagem pode ser simples, mas o espírito tem que ser profundo. Muitos pensam que orar é apenas uma formalidade, mas é uma conexão direta com o trono de Deus. Se essa conexão for tratada com desleixo, o resultado será o silêncio divino. E esse silêncio dói, porque não há pior sensação do que falar com o céu e perceber que nada se move. O erro de muitos é iniciar o dia tentando controlar Deus. Fazem promessas, impõem condições, tentam manipular a vontade divina. Mas Deus não se curva à vontade humana. Ele é soberano. A oração não é uma tentativa de dobrar Deus aos nossos caprichos. É uma entrega total à vontade dele. Quando se acorda e se ora exigindo, ordenando, determinando, sem humildade, o trono permanece imóvel. A linguagem de quem acorda com soberba não é compreendida no céu, mas a lágrima sincera de quem se rende é ouvida de imediato. O que sai da tua boca pela manhã determina o que entra no teu dia. Se a tua oração for cheia de gratidão, o céu se abre. Se for cheia de murmuração, tudo se fecha. Acordar reclamando, criticando, amaldiçoando já contamina tudo ao redor. A oração precisa purificar, não poluir. Precisa curar, não ferir. Muitos transformam o momento mais sagrado do dia num espaço de amargura e depois perguntam por que nada acontece. O início do dia é um altar e o que você coloca sobre ele determina se o fogo desce ou não. A mente precisa estar limpa para a oração subir. Muitos oram com mágoas, com ódio, com desejo de vingança. Essas emoções impedem a oração de voar. É como lançar uma flecha com um fio preso ao chão. O perdão é o vento que impulsiona a oração. Ao acordar, é essencial liberar perdão, soltar o que pesa, deixar o que passou. Deus não ouve quem guarda rancor. E há muitos que oram todas as manhãs, mas nunca são ouvidos porque o coração está envenenado. Deus é amor. E Ele responde onde o amor reina. Quando você ora logo ao acordar, precisa entender que está diante do juiz, do pai, do conselheiro, do dono da tua vida. Essa compreensão muda o tom da conversa. Não se fala com Deus como se fala com um amigo de infância. Fala-se com temor, com honra, com reverência. Quando essa reverência falta, a oração se torna barulho. E o céu não responde barulho. O céu responde entrega. Por isso, antes de abrir os lábios, feche os olhos e reconheça com quem você vai falar. Isso muda tudo. A falta de fé logo pela manhã é como uma pedra no caminho. Muitos já acordam duvidando, inseguros, tomados pelo medo, e mesmo assim tentam orar. Mas a dúvida bloqueia a resposta. A oração precisa ser regada com confiança. Deus não responde ao medo disfarçado de pedido. Ele responde à confiança declarada em meio à escuridão. A oração feita com fé é uma semente, e logo pela manhã essa semente precisa ser lançada. Mas se ela for lançada em solo de incredulidade, jamais florescerá. A oração precisa de verdade. Quando você acorda e fala com Deus, Ele já conhece todos os teus pensamentos. Não adianta mentir, esconder, fingir.
Deus não responde personagens, Ele responde quem é real. Muitos tentam parecer fortes diante de Deus, quando na verdade estão despedaçados por dentro, e é nesse fingimento que perdem a chance de serem restaurados. Deus ama a verdade. E quanto mais verdadeira for a tua oração da manhã, mais respostas virão. Não é sobre parecer, é sobre ser. Acordar e falar com Deus deve ser um ato de amor, não um peso. Muitos tratam a oração como uma obrigação religiosa e a fazem como quem cumpre uma tarefa indesejada. Mas Deus não quer ser encaixado entre afazeres. Ele deseja ser o primeiro da tua lista, o centro da tua atenção, o dono das tuas primeiras palavras. Quando Ele é colocado em primeiro lugar, todas as outras coisas se alinham. Mas quando é deixado de lado ou tratado com frieza, nada prospera. Deus sabe quando é amado e só responde onde há amor.